Você está grávida? Ótimo! Agora não pode mais escapar. A frase atravessou o ar do terminal como se tivesse sido arrancada da garganta do mundo. Alana sentiu o cotovelo ser preso com força. Não uma mão brusca, mas firme o suficiente para impedir que ela se movesse. O teste de gravidez caiu do bolso do casaco e roçou o piso frio com um som seco. 2 linhas. Luz branca de aeroporto, vozes distantes, anúncios repetindo destinos como se fossem ordens. Ao redor, ninguém parecia notar que o chão sob os pés de Alana mudara de lugar. Ela manteve a respiração controlada, um hábito antigo que vinha de noites de treino, de picos de adrenalina e de decisões tomadas muito rápido. O homem à sua frente sorriu sem alegria. Seu sorriso escondia reservas e algo como propriedade. Era uma expressão que Alana conhecia demasiado bem. Shin Yong-soo. O apelido carinhoso que ele usava quando as coisas eram diferentes, Jagia, soava agora como recordação de outra vida. Você não tem ideia do que vai acontecer com você sozinha, ele disse, a voz baixa, com um sotaque que misturava autoridade com culpa. Eles não vão perdoar. Se você sair desse país, eles vão ir atrás. Eu posso te proteger. Ela puxou o braço com firmeza. Eu sei me proteger, respondeu, a voz não mais que um fio, mas afiada. Ninguém ali naquela posição a trataria como frágil. A gravidez não lhe tirara a coragem, a tornara mais determinada. Ela tirou os óculos, enxugou o canto do olho, o teste ainda segurava a verdade, e retomou o controle do próprio corpo como retomaria qualquer outra coisa que lhe havia sido tomada. Em vez de cair numa discussão, ela virou-se, pegou sua mochila e caminhou em direção à saída. Yong-soo não soltou. Uma coisa que ela aprendeu é que quando alguém não solta, aquilo se torna uma escolha deliberada dela, partir ou ficar. Ela escolheu partir. O táxi que a levou para outra margem da cidade foi silencioso. O motorista, um homem com as mãos calejadas no volante, aceitou o dinheiro sem perguntas. Lá fora, os arranha-céus do centro se esticavam como facas. Dentro do carro, um silêncio pesado. Alana sentou com a sacola do teste debaixo do braço, os papéis da vida prestes a se reorganizar no bolso. Abriu a sacola e tirou o pequeno estojo com vitaminas pré-natais, o frasco de ácido fólico. Colocou uma nasogna na língua e deixou a sensação do gosto metálico. Não exatamente conforto, mas um tipo de promessa. Cuidar-se era uma sentença que ela dava a ela mesma. O bebê vinha antes de qualquer medo. Ela desligou o telefone assim que o táxi virou para as ruas estreitas. As luzes do celular podiam ser um farol para quem quisesse rastreá-la. Nas semanas anteriores, tinha aprendido a apagar rastros. Desligar era um gesto de sobrevivência. Quando pisou na calçada em frente ao abrigo, sentiu uma onda de alívio calculado. Abrigos eram incômodos, mas eram mundos com regras claras. Portas com fechaduras, voluntários, horários. Sister Mary a recebeu com a calma de quem conhece muitos segredos e olhou para a bolsa com olhos de quem já viu demais para se admirar. Havia ternura ali, mas também um cálculo que deixava a Alana atenta. Nada era gratuito. Os primeiros dias no abrigo foram feitos de pequenas rotinas que funcionavam como pontos de costura em um corpo despedaçado. Havia um horário para as refeições, para o banho, para dormir. Havia também um canto escuro no refeitório onde Alana podia dobrar as mãos e praticar os movimentos que aprendera em aulas, de defesa. Passos de base, bloqueios, alavancas. Ela sentia o bebê chutar, primeiro como uma borboleta, depois como uma confirmação de que aquilo era real. E falava com a barriga em voz baixa, nomeando o que ainda não tinha nome. À noite, deitada em um colchão fino, ela apertava o casaco contra o peito para lembrar da textura de coisas que não eram perigo. O abrigo tinha regras de segurança, câmeras em áreas comuns e uma rede de voluntários que passavam por verificações. Isso não bastava para ela. Ela era desconfiada por profissão, não por prazer. Tinha carreira antiga como instrutora de segurança e guarda. Tinha treinado outras mulheres para correr, para confundir, para desaparecer. Saber que sabia fazer aquilo lhe dava vantagem, mas também responsabilidade. Fugir não era sinônimo de se esconder para sempre. Era criar tempo. Em 2 semanas, cumpriu a primeira consulta pré-natal. O consultório era pequeno, com cartazes orientais nas paredes, uma planta murcha numa prateleira. O médico, um homem de poucas palavras, perguntou sobre histórico, fez anotações metódicas. O estetoscópio pousou sobre a barriga dela,
e por alguns segundos o som foi uma estática dentro do peito, até que um batimento claro cortou o silêncio. Alana fechou os olhos. Lágrimas vieram rápidas, não de frágil emoção, mas de reconhecimento. Havia ali uma vida que dependia dela. E talvez isso, mais que qualquer medo, fosse a alavanca que moveria sua vontade para frente. Sister Mary ajudou a marcar as consultas, ajudou com os transportes e, sem alarde, deixou perguntas no ar sobre quem pagaria por exames e como ela estava se alimentando. Em troca, Alana colocou em prática a rede de protocolos que mantinha escondida. Um kit com documentos falsos num bolso duplo, um estojo de primeiros socorros, um mapa com rotas alternativas e uma pequena lista de nomes que jamais deveria chamar pelo telefone. Precaução é diferente de paranoia, ela dizia para si mesma. Era uma frase que repetia como um mantra. Em seu quarto pequeno, no abrigo, pendurou em segredo um par de meias de bebê cor-de-rosa que comprara por impulso numa madrugada. As meias tocavam o guarda-roupa e lhe lembravam que, por mais que o mundo fosse perigoso, existia um futuro que dependia dela. Ainda assim, as noites tinham ruídos que não vinham de fora. Lembranças, traços de conversas anteriores, flashbacks de roupas arrastadas pelo tapete de madeira, de uma voz que pedia silêncio, de decisões tomadas por ela ou contra ela. Não era preciso falar do que havia acontecido. O que havia sido tirado tinha formas que ninguém poderia descrever sem ferir. Ela carregava a dor, e com ela determinava seus limites. Não permitiria mais que alguém confundisse proteção com posse. A rotina no abrigo foi interrompida por pequenos sinais que ninguém mais achou estranhos. Um carro-preto que passava à mesma hora todos os dias pela rua em frente ao abrigo. Um voluntário novo que perguntava demais sobre seus horários. Uma caixa de remédios que atrasou um dia, depois outro. Alana começou a colecionar essas irregularidades como quem monta um quebra-cabeça. Na sua mesa havia um caderno onde anotava horários, rostos, placas. Não era obsessão, era diligência. A primeira prova concreta apareceu como um postal simples, depositado numa caixa de doações anônimas. Era uma foto dela, tirada de um ângulo que implicava vigilância. Ela entrando numa clínica, a cabelo preso, sem maquiagem, a mão segurando o casaco. No verso, um recado em letra elegante. Mantenha-se onde está. A mensagem era clara, e eu aviso, frio. Alana mostrou a foto para Sister Mary, que encolheu os ombros e ofereceu chá. Ninguém mais deveria saber de você, a mulher disse. Mas nós temos recursos limitados. Alana agradeceu sem acreditar. Não existiam salvadores absolutos. Existiam apenas pessoas dispostas a arriscar parte de sua segurança. Ela entendeu que a rede que a protegeria seria tecida com fios próprios. Essa rede tinha uma peça inesperada. Min-jun, o capitão de segurança que apareceu num dia chuvoso para checar as câmeras do abrigo. Alto, sério, com uma cicatriz que delineava o canto da boca. Ele se apresentou com profissionalismo e olhos atentos. Não disse muito sobre si além do necessário, mas deixou escapar um nome que fez Alana congelar. Yong-soo. Ele mencionou, casualmente, que o sobrenome estava relacionado a atividades que ora interessavam a lei. Alana reagiu com silêncio. Quando ele saiu, deixou no ar a impressão de que havia pessoas de fora observando. Pessoas com diferentes lealdades. Min-jun era leal a alguém. Talvez a Yong-soo, talvez a lei, talvez a si mesmo. Alana não sabia, e por enquanto, precisava fingir confiança incidental. A verdade é dolorosa. Quando se foge de uma rede de poder, qualquer fio que puxe uma ponta suspeita pode desencadear todas as tramas. A noite em que recebeu a primeira ligação anônima, não atendeu. Preferiu ler o bilhete deslizado pela fresta da porta. Encontro no Hanok. Meça riscos. Venha só. Hanok. A palavra remeteu a um pátio tradicional coreano, uma casa de madeira com uma sensação de silêncio e formalidade. Era um lugar que prometia conversa, não violência necessariamente. Era também um convite tão perigoso quanto qualquer armadilha. Quem convidaria alguém assim a um Hanok se não quisesse controlar o cenário? Alana ficou com o bilhete na mão por minutos que pareceram horas. Ela poderia recusar, continuar a se mover, a mudar de cidade, tentar desaparecer de novo. Mas havia um outro aspecto que governava suas decisões: informação. Se ela entendesse a natureza da ameaça, poderia decidir melhor. Informação era poder.
No bolso, o batimento do bebê era um lembrete rítmico de urgência. Correr sem direção seria fugir com a cabeça baixa. Entrar numa conversa seria talvez escolher um campo de batalha mais vantajoso. Na madrugada seguinte, ela ligou para um número que só usava em último caso e falou com uma voz quase robótica. Alana Rodrigues, vou ao Hanok. Não faço nada estúpido. A resposta do outro lado foi curta e contida, mas houve um nome que surgia por fim. Agent Sarah Chen. Segurança estará em segundo plano. A menção de uma agente externa aumentou a credibilidade do convite e colocou as coisas em perspectiva. Não era apenas uma família de crime a manipular. Havia talvez forças da lei em jogo. Um agente da Interpol não entraria numa dança sem motivos. Ela preparou o que sempre levava. Uma muda de roupa simples, um casaco pesado que escondia pequenas lâminas de cerâmica e o estojo com documentos. Também colocou o teste de gravidez num envelope, não por medo de ser forçada a regredir, mas para que ninguém mais o usasse contra ela. Havia prudência e cálculo em cada gesto. No caminho até o Hanok, Alana se lembrou das tardes de infância no mercado, do cheiro de sândalo que vinha de lojinhas de incenso, das vozes e do calor humano que, de repente, pareciam tão distantes. A cidade mudou. As ruas se tornaram corredores para outros objetivos. Entrar num Hanok era entrar numa cena que exigia etiqueta. Andar com cuidado, responder a perguntas com respostas calculadas, saber quando inclinar a cabeça. Ela sabia como dançar nesse tipo de encontro. Sabia também que em encontros assim, a coragem e a cautela andavam sempre juntas. Quando chegou, a noite cobria a casa tradicional como um manto. Lanternas de papel lançavam uma luz amarelada que fazia o interior parecer um quadro antigo. A madeira rangia sob seus pés, um som que Alana identificou como uma armadilha possível para alertar inimigos, ou um subterfúgio para esconder armas. Antes de entrar, ela respirou fundo e lembrou de sua promessa, honestidade absoluta. Se aquela conversa fosse uma tentativa de manipulação, ela sairia antes de ser empurrada para algo pior. A sala principal estava quase vazia, uma mesa comprida, um bule de chá que soltava vapor e uma única cadeira ocupada por um homem de costas para a porta. Quando ele se virou, o mundo pareceu diminuir até caber no rosto de Yong-soo. Olhos com muitas contradições, uma tatuagem discreta na nuca, o rosto que ela amara e que agora trazia marcas de culpa. Ele não disse nada por um tempo, apenas deixou que o silêncio ocupasse o espaço que antes fora só deles. Você veio, ele disse, sem elogios, sem charme. Havia sobriedade no modo como falou, como se cada palavra carregasse o peso de promessas quebradas. Vim porque preciso saber, respondeu Alana, a voz firme. Preciso de uma verdade que eu possa usar. Ele fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu, havia algo de frágil ali. Eu vou dizer tudo, murmurou. Mas antes você precisa me ouvir inteiro. Ela sentiu. A promessa de sinceridade era uma moeda que, naquela noite, trocou por pedaços de sua própria coragem. Não seria fácil, não para nenhum dos dois. Yong-soo veio preparado. Havia em suas mãos um envelope grosso contendo cópias de documentos, fotos, registros de transmissões interceptadas. Havia também uma pasta com informações pessoais, contratos falsificados que ligavam a família de Taiwan a transferências suspeitas, extratos e um documento oficial com o brasão de uma força externa, um indício de que havia mais do que um jogo familiar ocorrendo. Ele explicou com voz baixa, como se contasse a própria confissão, que se infiltrara não por escolha romântica, mas por dever, que os laços de sangue o empurraram para dentro de um labirinto que ele jurou desmantelar. Alana olhou os papéis sem deixá-los tocar sua pele. Ele falava de infiltração, de acordos com agentes, de gravações que podiam derrubar toda a rede se usadas do modo certo. Ele dizia que amava, de forma retorcida e estranhamente dolorosa, e que protegera porque acreditava que era a única coisa que podia fazer sem destruir as investigações. Ele disse que o acompanhara, que não podia abrir mão das operações, mas que ela, de alguma maneira, havia sido alvo de escolhas que ele justificou como necessárias. As palavras de Yong-soo vinham embaladas de culpa, e culpa não era perdão. Alana sentiu a ira ferver por um momento, não porque a revelação fosse surpreendente, mas porque a traição tinha formas que agora precisavam de nome. Você me vigiou, disse ela, como quem profere uma sentença. Você mentiu. Você me colocou numa caixa com outras pessoas.
Você me chamou para ser salva quando era também quem trancava a porta. A confissão dele foi o ponto de partida para uma negociação que durou horas. Havia evidência, sim. Agentes que corroboravam partes da história, certificados falsos dissecados pela lei, testemunhos fragmentados que, no conjunto, criavam um retrato credível. Agent Sarah Chen não apareceu naquele momento, mas o nome dela pairou na conversa como garantia de que algo maior estava em curso. Yong-Soo explicou que o trabalho que realizava implicava riscos que nem sempre eram compreendidos por quem estava de fora. Eu errei em espionar sem o seu consentimento, admitiu. Eu errei em não te contar desde o início. Mas se você me deixar, eu posso acabar com aquilo que te persegue. Alana ouviu. Ela não precisou acreditar imediatamente. Não acreditaria em promessas que vinham embaladas em desculpas. Hartada, tinha aprendido a exigir provas. Ela pediu ao homem que trouxesse registros, e ele trouxe. Fotos, mensagens interceptadas, ordens codificadas. Tudo isso despejado sobre a mesa como peças de um tabuleiro. Acredite ou não, a verdade prolonga as dores, ao invés de aliviá-las. Havia algo que incomodava a Alana ainda mais, o passado recortado em flashes. Memórias de dias em que Yong-Soo sorriu com carinho e na mesma respiração fez perguntas que pareciam benignas, mas se tornaram ferramentas para coletar informações. Às vezes o amor esconde a política, às vezes a política se mascara de amor. Ela sabia distinguir, não por ingenuidade, mas por experiência. Eles conversaram até a madrugada. O Hanuk, que antes parecera um santuário, tornou-se uma sala de interrogatório doméstico, onde duas pessoas desfaziam suas identidades. Quando ela levantou para ir embora, Yong-Soo pegou a mão dela, só por um segundo, e nesse toque havia arrependimento. Ele não pediu perdão com palavras feitas para apagar, pediu em silêncio permissão para começar. Alana puxou a mão. O toque não aprendeu. Ela não se deixou cair. No passeio de volta, a cidade parecia mais escura. As ruas molhadas refletiam as lanternas, e o vento trouxe o cheiro de sândalo misturado à maresia distante. Ela pensou nas cópias dos documentos, nas palavras da agente que não aparecerá, no rosto de Min-jun cruzando na memória. Havia uma guerra invisível se desenrolando ao redor deles, e ela estava envolvida dela, sem escolha, mas com responsabilidade. Seria a arrogância ou coragem aceitar a história dele? Era cedo para decidir. As palavras de Yong-Soo tinham peso, e o peso exigia consequência. Na manhã seguinte, quando Alana abriu a bolsa, encontrou algo novo, um bilhete pequeno, dobrado com cuidado, com uma caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. 2 palavras, confiança condicional. Era a assinatura de alguém que entendia limites e os respeitava. Um aviso e um convite. A confiança seria dada, mas com provas e atitudes diárias que a sustentassem. Não havia juras românticas, apenas um contrato tácito. Honestidade, limites, responsabilidade. Ela também achou um contato novo no celular que não ligou. Min-jun. Havia uma mensagem curta. Há coisas que você precisa ver, sem correr. Alana respirou, guardou o celular e foi até a janela. Lá fora, o carro preto estava parado 2 quarteirões adiante, um ponto estranho no todas as rotas do abrigo. Ela percebeu que mesmo com provas e promessas, havia olhos demais. Horas depois, quando a noite começou a fechar, uma sombra aproximou-se do abrigo. Alana viu pela janela alguém correr sem pressa. Não uma fuga, mas uma pesquisa. Não era violência explícita, era teste. Ela fechou a cortina. Não faria nada precipitado. Havia um plano a ser montado. Ela jantou algo rápido, tomou suas vitaminas, contou o dinheiro disponível e pôs a mão no envelope onde guardava o teste de gravidez. Aquele pequeno papel tinha mudado tudo. A maternidade que vinha em breve não era um conto de fadas, mas uma responsabilidade que redobrava sua prudência. Enquanto olhava as meias cor-de-rosa penduradas no armário, pensou numa pergunta que não teria resposta fácil. Até onde o homem que a vigiou iria para protegê-la? Se Yong-Soo era parte da solução, até que ponto sua presença seria cura e até que ponto seria prisão? A linha entre proteger e aprisionar sempre fora tênue. Ela conhecia. E sabia que se fosse para reconstruir a vida, teria de traçar essa linha com clareza. Yong-Soo, do outro lado da cidade, fechou a porta do seu apartamento e olhou a foto do Hanok ainda em cima da mesa. Sentiu o peso do que havia dito na voz de Alana, e algo dentro dele que não se curaria apenas com confessar. A infiltração exigia sacrifícios, sua família exigia lealdade. Ele sabia que haveria um preço alto.
Havia noites que acordava com o rosto de Taiwan em mente, o tio que comandava uma teia de negócios escuros, que via o mundo como extensão do próprio poder. Yeon-su lembrava com clareza do momento em que decidiu passar para o outro lado, não para trair, mas para cortar. Traição pode salvar e arruinar ao mesmo tempo. Ao se deitar, Yeon-su revirou a pasta que havia mostrado no Hanok. Havia fotos de reuniões clandestinas, cópias de mensagens codificadas e a assinatura de um contato em Interpol que, se revelada na hora certa, poderia desmontar uma casa inteira de mentiras. Ainda assim, ele sabia que nada justifica o fato de ter espionado Alana sem sua permissão. O preço da redenção não era apenas público, era pessoal. Ele precisava pagar, não com palavras, mas com ações. Na manhã seguinte, Alana recebeu uma ligação encoberta. Voz de Min-jun no outro lado, curta e grave. Temos uma janela. Documentos e uma testemunha. Uma funcionária bancária que viu transferências para Taiwan. Mas isso vai nos custar movimento. Se você aceitar, será direto. Se não, ficaremos com menos tempo. Havia na voz dele uma urgência que não admitia hesitação. A linha tremeu quando ele acrescentou. E Yeon-su está metido nisso. Não quer que eu faça nada sem ele, mas também não confia no tio tanto quanto pensa. Alana sentiu a adrenalina subir. A verdade vinha embalada em perigo, como sempre. Ela pensou nas meias cor-de-rosa e no batimento do bebê. Pensou no Hanok e no teste de gravidez. Era uma teia em que os fios cruzavam e se apertavam. Ela fez a escolha que precisava fazer. Eu vou, mas com regras minhas. Honestidade total. Nenhuma vigilância sem avisar. Eu participo, mas não aceito ser alvo. A resposta de Min-jun foi breve. Concordo. E prepare-se. Pode não ser só uma caminhada. Pode ser uma corrida. No dia em que tudo parecia arrastar-se para um movimento decisivo, a cidade amanheceu com chuva fina. As ruas molhadas brilhavam como espelhos. Alana caminhou até o ponto de encontro com uma mochila leve. Dentro, um casaco com bolsos, o estojo médico, um brinquedo pequeno embrulhado como se soubesse que talvez houvesse um momento de luz no caminho. Ela encontrou Min-jun num café, de casaco e olhar atento. Ele lhe passou uma cópia do depoimento da bancária, com nomes cobertos. Tinha a inscrição de transferências e uma data de pagamento. Era o tipo de evidência que, se usada em conjunto com escutas e registros, poderia abrir portas. Enquanto folheava os papéis, sentiu o celular vibrar. Mensagem de Yeon-su. Hoje à noite, se concordar, me encontra no porto. Não trago nada que não seja a verdade. Ele havia prometido que tudo estaria transparente. Ela sorriu, pequena e quase imperceptível. Sorriu porque havia possibilidade de controle, não dele sobre ela, mas dela sobre a própria história. O porto estava silencioso quando ela chegou. Navios de carga dormiam sobre uma névoa densa. O cheiro era de óleo e mar, performando o contraste de sempre a lembrava das coisas que sobrevivem longas travessias. Yeon-su estava encostado numa pilastra, as mãos enfiadas no bolso. Havia uma hesitação no modo como olhou para ela. A presença dele ali não queria seduzir, queria reparar. Você trouxe regras, disse ele. Eu aceito todas. Alana o observou sem ceder. Então eu espero ações, e nada de segredos. Ele assentiu. Nada de segredos. E nessa promessa havia o início, frágil, mas real, de algo que poderia vir a ser reparação. Ou seria outro modo de aprisionamento. Ainda não se sabia. Ao caminharem de volta pela doca, a distância entre os dois parecia ocupar o tamanho exato de um mundo prestes a dividir-se. As luzes do porto refletiam em poças, e em cada reflexo Alana procurava sinais de que estavam sendo seguidos. Havia sempre sinais. Ainda assim, naquele instante, a conversa parecia um protocolo de emergência, honestidade condicional e passos coordenados. Eles não estavam mais na sala do Hanok. Agora havia testemunhas invisíveis. O mar, os cargueiros, o vento. Quando voltaram, Min-jun os aguardava com um pequeno gravador e uma lista de perguntas. Agent Sarah Chen ainda não surgira face a face, mas sua presença era sentida numa corrente de formalidades que trouxe ordem para o caos. Min-jun falou de tempo, de janelas, de consequências legais. Falou também de Taiwan como um obstáculo real e perigoso. A vida de Alana se enredava na maquinaria do caso, e cada fio puxado podia tanto libertá-la quanto colocá-la em risco.
Nessa noite, ao deitar-se no abrigo, Alana pensou em quantas formas de luta existiam, contra lealdades, contra leis, contra o próprio medo. Havia tido uma escolha ao vir, havia mais escolhas pela frente, e em cada uma delas, o bebê dentro dela era a razão mais pura para que não desistisse. Dormiu pouco, como sempre, porque a maternidade e a resistência são trabalhos que se sobrepõem. O primeiro ato se fechou com uma janela que se abria, provas, promessas e um plano fragmentado de ação. Mas a sensação era de que a verdadeira tempestade estava por vir. Algo na maneira como os olhos de Yong-soo se moviam quando pensava em Taiwan dizia que os perigos nunca se resolvem sem confronto. A segurança tinha preço. E enquanto a cidade adormecia sob chuva e luzes, Alana soube que havia tomado uma rota sem retorno. Não porque alguém a prendia, mas porque ela escolheu lutar por aquilo que ainda nem tinha nome. Se você quer saber até onde ele vai para mantê-la, inscreva-se e continua comigo até o fim desta história. Quando a rotina do abrigo se acomodou, a sensação de falsa segurança começou a se desfazer como neblina ao sol. Alana sabia que essa era a natureza de esconderijos. Funcionam até que alguém os teste. A noite em que a prova surgiu, não houve escândalo, apenas uma sequência de pequenos sinais que se juntaram. O portão que rangia ao fechar, um carro estacionado mais cedo do que de costume, a presença de um voluntário novo, que agora esquivava o olhar quando ela passava. Ela estava no dormitório encaixotando livros que pegara emprestado quando ouviu o barulho. Passos apressados no corredor, vozes abafadas. Alana calçou os tênis e, com a calma que vinha de anos de treino, deslizou para a saída de serviço. Do lado de fora, sob a luz amarelada do poste, duas figuras empurravam uma maca coberta por um lençol, como se aquilo fosse apenas parte de um cenário hospitalar. O que parecia organização era uma coreografia de invasão. Homens que sabiam exatamente onde ir. Sem alarde, ela voltou para dentro e acionou um protocolo que existia apenas por precaução. Fechou a porta do quarto com o pé, trancou a trava de segurança improvisada e enviou uma mensagem codificada pelo aplicativo que mantinha apenas para emergências. Minjun respondeu quase imediatamente. Movimento. Fique no quarto. Bloqueie a porta. Não entre em contato com ninguém. A resposta trazia a ordem e a promessa de ajuda distante. Sister Mary apareceu no corredor como se fosse apenas verificar a contagem de voluntários. A mulher olhou para Lana com olhos que não sabiam mais se eram de ternura ou de quem há muito havia aprendido a negociar sua sobrevivência com gente que carrega poder. Antes que Alana pudesse perguntar, a porta explodiu como se o vento tivesse decidido atravessá-la. Gritos, passos, ordens curtas em uma língua que não era a de Alana. Homens entraram fazendo varredura, cada um com uma posição de treino, como se aquela casa fosse outro campo de jogo. Alana não esperou. Ela sabia que naquela hora fugir significava perder a vantagem. Recuou até a janela dos fundos, puxou a persiana e abriu apenas o suficiente para ver a rua. Um carro preto parou. Portas abriram. Não havia ruído de tiros, ainda. Apenas a sensação de que o tempo ficou mais denso. Ela pegou o estojo com documentos falsos, colocou-o dentro do forro do casaco e empurrou por baixo do colchão um pacote com remédios e o envelope com o teste de gravidez. A barriga, que ela ainda guardava como promessa, doía com a linha tênue entre calor e gelo. Do corredor veio um nome que ela conhecia como um trovão. Procurem por ela, Alana Rodrigues. A menção foi derramada como combustível. Alana sentiu a respiração ficar rala. Por instinto, agarrou a mochila com as vitaminas e um pequeno brinquedo embrulhado e se preparou para o que precisava acontecer. Não uma fuga sem plano, mas um movimento coordenado. No momento em que os invasores arrombaram o quarto ao lado, uma explosão de vozes e passos rasgou o abrigo. Eles vigiavam as portas, vasculhavam os armários, mas não esperavam a precisão de um plano que vinha de fora. Um som de metal cassete sendo arremessado contra o chão foi a primeira distração. Minjun, que havia sido enviado com 2 profissionais, conseguiu ganhar alguns segundos. Uma sombra passou pela janela, e por uma fração de certeza que dura eternidades, Alana viu a silhueta de Yong-soo aproximando-se do muro do fundo. Com uma arma, sim, mas também com algo que parecia uma promessa de resgate.
O confronto foi curto e violento. Não há beleza na violência, apenas necessidade e consequência. Alguns invasores recuaram quando perceberam o aparato. Um grupo menor, perfeitamente treinado, apoiado por rostos que podiam ser de forças que operavam nas sombras. O que Alana presenciou foi uma dança tática. Movimentos coordenados, comandos cortando no ar, luzes. Em certo ponto, uma mulher que ela reconheceria por 1000 nomes em outra vida surgiu no canto da sala. Agent Sarah Chan, com a placa de serviço escondida no interior do casaco. Olhos que não brilhavam por sensacionalismo, mas por foco. Yeon-soo entrou por último, os sapatos molhados, o casaco colado ao corpo. Ele não correu como um salvador de filme, andou como alguém que sabia o preço do erro. Encontraram resistência. Um voluntário que se mostrara novo demais foi, na verdade, um agente duplo. Havia sido coagido a colaborar. A traição estava em campo aberto, e Alana viu Sister Mary encostar-se à parede, tremendo, olhos cheios de culpa. Em menos de 10 minutos, a trégua foi inevitável. Os invasores renderam-se quando viram que estavam cercados e que o jogo que acreditavam controlar tinha regras diferentes. No rescaldo, a polícia levou declarações, Agent Chen arquivou relatórios e Min-jun fez seu raio-x da operação. Havia feridos leves e um voluntário com a face ensanguentada, mas as feridas mais profundas eram as de confiança. Alana caminhou entre as mesas viradas e encontrou Sister Mary no pátio, pegando as mãos da mulher como se buscasse perdão e explicação. Eles me prenderam, confessou Sister Mary, a voz trêmula. Disseram que meu sobrinho seria morto se eu não ajudasse. Me enganaram. Eu pedi para alguém me ajudar e eu não soube o que fazer. Alana não gritou. Respiração controlada. Você podia ter vindo até mim, disse ela. A frase não continha compaixão. Continha a verdade. Sister Mary fez que sim com a cabeça, e lágrimas vieram como se finalmente a carga tivesse um destino. Nas horas que se seguiram, Agent Chen ordenou a coleta de provas e verbalizações. Documentos apreendidos nas mochilas dos invasores continham assinaturas que ligavam transferências, contatos e instruções que apontavam para uma rede maior. Havia recibos de pagamentos feitos na conta de fachada ligada a Taiwan, menções a um depósito em um armazém na periferia da cidade. A ficha de Taiwan começou a se desenrolar, não como mitologia, mas em linhas de papel e pixels, e a verdade parecia mais próxima de uma sentença do que de qualquer desculpa. Mas o que ficou mais pesado naquele dia foi o silêncio entre Alana e Yeon-soo. Ele ajudou a colocar um cobertor nos ombros dela, recusou perguntas diretas, deixou que Min-jun e Agent Chen fizessem as falas legais. Quando, ao final, ficaram só os dois no estacionamento, Yeon-soo encostou a testa na dela, não pedindo perdão em palavras fáceis, mas balançando a cabeça como quem tenta entender o estrago. Eu não te pedi para confiar, disse ele, a voz baixa, só para me ouvir. Ela o olhou, a boca apertada. Você me vigiou. Eu escolhi confiar. Não é algo que se concede por decreto. Ele aceitou. Não havia defesa que apagasse o fato de que, à sua maneira, ele havia criado uma cela com paredes iluminadas como cortes. A responsabilidade pesava. Eu vou provar, murmurou ele, não só com palavras. E provou. Não em promessas de cinema, mas em gestos que cortavam a rotina do que fora seu mundo. Ele forneceu os arquivos que tinha, contatos, registros de conversas. Entregou senhas, assinaturas e, acima de tudo, deixou que a investigação tomasse o seu tempo. Agent Chen, que havia visto muitas máscaras, soube ler o valor de cada entrega. Você trabalhou junto com a Interpol? Perguntou Alana, numa mistura de pergunta e acusação. Sim, respondeu ela com firmeza. Mas há pontos em que a lei pede clareza. Min-jun traçou o mapa dos próximos passos, o armazém na periferia, rotas de fuga, nomes. O que mais preocupou Alana foi uma frase simples. Taiwan não perderá tempo. Haveria retaliação. Eles precisavam agir rápido. A emboscada na garagem aconteceu semanas depois, quando o plano para capturar Taiwan se consolidou com testemunhas e provas suficientes para um mandado. Não seria um confronto direto com o chefe. Seria uma tática calculada para retirá-lo do conforto da sua capa de impunidade. A missão exigia coordenação. Min-jun e sua equipe, Agent Chen com a cobertura internacional
e Yeon-su com conhecimento íntimo dos padrões de Taiwan. Alana decidiu participar da operação, não como peça decorativa, mas como testemunha vital, que poderia declarar o padrão de violações. Ela exigiu presença em todas as etapas, assumiu seu papel com a frieza que vinha de quem aprendeu a liderar. Chegaram ao estacionamento coberto no final da tarde, o céu tingido de cinza. Carros alinhados, motores desligados. Algo na luz lembrava peças de teatro antes de a cortina subir. Alana ficou num carro à distância, com Min-jun ao volante, as mãos firmes. Yeon-su estava posicionado mais adiante, com um rádio que tremia levemente na sua mão. Eles haviam preparado uma rota de fuga falsa para Taiwan. Notícias falsas plantadas, um informante pronto a entregar. Era fera contra a armadilha. Quando Taiwan saiu do edifício, maior, com o passo largo de quem está acostumado a ordenar, a cena explodiu. Não por violência gratuita, mas por pressão calculada. Guardas que o acompanhavam foram contidos por ordens de ação. Taiwan percebeu a emboscada e reagiu como uma onda. Ameaça, insultos, mão no coldre. O mundo parecia se partir em som e olhar. Min-jun saiu de seu carro. Agent Chen mostrou documentos e o restante se desenrolou como síncope. Tiros? Não necessariamente. Foi um confronto tenso, de gritos, ameaças e, por fim, rendição. O que fez a diferença foi o momento em que Taiwan olhou para Alana. Haviam coisas que palavras não apagavam, olhares que pesavam como sentenças. Ele tentou intimidação, fez uma alusão ao bebê que ele acreditava poder usar como moeda. Assim que sua boca se abriu para ameaçar, uma equipe que monitorava suas comunicações mostrou as transferências, as provas e as ordens redigidas por ele. A máscara caiu. A lei fez o resto. Algemas, leitura de direitos, um homem alto inclinado para o porta-malas de uma viatura, a fúria transformada em impotência. O julgamento foi público e lento. Taiwan tentou manobras, quem não tentaria? Mas as evidências, imagens de transferências, testemunhos, a confissão de cúmplices coagidos pelo medo e, acima de tudo, a figura de Alana que não se curvou, fizeram o veredito. Ele não recebeu apenas prisão. Perdeu o império que manipulava, foi destituído de bens e viu familiares distantes se afastarem como se a vergonha fosse contagiosa. Justiça, na sua forma burocrática, é uma máquina que demora, mas que tem peso. Para Yeon-su, a vitória foi amarga. A exposição pública de seus métodos trouxe consequências profissionais e pessoais, investigação interna por condutas questionáveis, perda de privilégios dentro da família que restou, ameaças vindas de aliados de Taiwan. Ele foi interrogado, não apenas por agentes, mas por sua própria consciência. Alana, apesar de sua insistência para que ele colaborasse, não pediu impunidade. Seu critério era outro: responsabilização, reparação e transparência. Yeon-su se submeteu a isso, pediu para ser avaliado publicamente, assinou termos e abriu mão de certas proteções que sua posição poderia garantir. Foi sua reparação, não suficiente, jamais suficiente, mas necessária para começar a reconstruir. A saída do tribunal foi um ponto de corte. Câmeras, flashes, vozes. Alana saiu com passos curtos, a barriga já evidente, mãos de gente chegando para tocar, como se a vitória pudesse ser dividida. Ela sorriu por educação, mas por dentro havia uma mistura complexa de alívio e fadiga. Yeon-su ficou ao lado, não como um herói coroado, mas como um homem que estava pagando por ter pensado que podia controlar o coração de alguém como se fosse um dado. A mudança para Miami foi uma decisão consciente. Mudar de país não apagaria a dor, mas ajudaria a construir um novo território onde as memórias não se enfileirassem em cada esquina conhecida. Miami ofereceu sol, hospitais de referência e a chance de começar sem a sombra imediata da família de Taiwan. Alana escolheu um apartamento perto do mar, com janelas grandes e paredes claras. Comprou 2 cadeiras de amamentação, um carrinho de bebê com travas de segurança e começou a frequentar um grupo de apoio para mães que tinham passado por violência. A cidade, com seu calendário de manhãs brilhantes e tardes de chuva rápida, permitiu que as feridas respirassem. O parto foi quase tão metódico quanto as operações que mudaram suas vidas. Havia uma equipe que conhecia as contingências, a presença de Min-jun na sala de espera, sempre sério, mas com olhos que não se perdiam de sua clienta favorita, e a vigilância discreta de Agent Chen,
que mesmo afastada de operações, havia se tornado uma amiga leal. Yeon-soo esteve presente porque Alana assim quis, por vontade e não por obrigação, e entrou no papel de acompanhante com mãos que tremiam de emoção controlada. O nascimento de Helena não foi um triunfo melodramático. Foi suores, respiração coordenada, palavras curtas. Quando a pequena saiu ao mundo, Alana olhou para ela como se aquela luz fosse um pacto. Yeon-soo segurou a mão dela, e o toque foi um acordo silencioso de trabalho diário. Os meses seguintes foram um exercício de nova rotina que misturava a licença maternidade, consultas de pediatria, terapia individual e de casal. Alana iniciou um processo com uma psicóloga especializada em trauma, aprendendo a nomear gatilhos, a entender seu corpo e a ensinar ao bebê, mesmo antes de falar, que o mundo podia ser um lugar seguro. Yeon-soo acompanhou algumas sessões, não como um homem que pretende apontar soluções, mas como alguém disposto a se aprisionar em tarefas incômodas, abrir mão de telefone sem notificação, permitir que ela revisasse logs, concordar que sua transparência seria contínua. Ele frequentou grupos para homens que buscavam reparar condutas, leu sobre consentimento e contabilidade emocional. Essas pequenas ações eram a moeda da sua reparação. Não faltaram recaídas. À noite, um som que lembrasse passos fazia a Alana travar como se cada ruído fosse um raio. Yeon-soo acordava e olhava para a porta, culpa imprimida no rosto. Havia ainda momentos em que ela via nele o traço daquele homem que manipulava, e então respirava, lembrando que escolha é algo que ela exercia constantemente. Ele aprendeu a aceitar que confiança se reconstrói com tempo, paciência e tarefas repetidas. Ele trocava fraldas, embalava Helena quando ela chorava, montou o berço com mãos que tremiam de insegurança e, por vezes, alegria genuína. Min-jun de vez em quando trazia frango frito e ficava no sofá contando histórias curtas ao estilo que Alana gostava, ironias pequenas que deixavam o lar menos tenso. A presença da lei não desapareceu. Tae-won foi levado a julgamento e condenado por uma série de crimes financeiros e por operações que implicavam coerção. A justiça tomou o tempo de que precisava. Testemunhos, perícias, áudios. Sister Mary foi ouvida no tribunal como vítima e também como testemunha, sua voz embargada, mas firme, contando como foi coagida. A sentença, embora não devolvesse o que havia sido perdido, trouxe alguma contenção. Não era revanche, era responsabilização. Enquanto as páginas do processo se acumulavam, a vida cotidiana insistia em acontecer. A pequena Helena crescia com olhos curiosos e um gosto por imitar vozes. Em casa, Yeon-soo descobriu um prazer novo em tarefas banais. Pendurar cortinas, aprender receitas latinas que Alana lembrava da infância, brincar com a menina até que o riso ocupasse todo o espaço. Havia uma beleza discreta nas coisas corriqueiras. A escolha do café da manhã, a programação de consultas, a divisão de tarefas. Essas ordens pequenas sustentavam o edifício de confiança. Algumas pessoas do passado continuaram procurando, atraídas por notícias e ressentimentos. Houve um homem que tentou extorquir Yeon-soo com ameaças, e ele respondeu com a lei, não com punhos. Um sinal de que o caminho que escolheu era legal e moralmente claramente definido. Ele aceitou que não poderia ser o cavaleiro que resolvia tudo com violência. Aceitar isso foi talvez a maior prova de mudança. A cerimônia do casamento foi simples, íntima. Não houve proclamações grandiosas, apenas votos escolhidos por ambos, promessas práticas, honestidade contínua, comunicação aberta e a reafirmação de que proteger não é controlar. Eu prometo perguntar antes de decidir por você, disse Yeon-soo, e o gesto significava mais do que qualquer palavra. Amigos pequenos, Min-jun ao lado, Agent Chen como testemunha quase formal, Sister Mary com um curto vestido que parecia dizer que havia renascido de uma sombra. O casamento foi um contrato de vida que ambos assinaram com olhos conscientes. Mesmo assim, as cicatrizes permaneceram. Às vezes, Alana despertava em pânico. A terapia era uma presença diária que lhe devolvia ferramentas. Em outra noite, quando a chuva batia nas janelas e Helena chorava de sonhos, Alana segurou a filha e percebeu que estava viva, e que, apesar dos pesares, havia espaço para afeto sem posse. Yeon-soo, ao seu lado, segurou a mão dela como se a qualquer momento pudesse quebrar.
mas cada noite que passavam e cada manhã que despertavam fornecia provas pequenas de que algo estava sendo reconstruído. A mídia, que amava narrativas de redenção e queda, tentou encaixá-los em rótulos. Alguns artigos os retrataram como casal improvável, outros como uma história de crime com final pomposo. Eles aprenderam a não buscar validação externa. A aprovação maior vinha dos atos, Yong-soo comparecendo às audiências para responsabilizar-se, Alana falando em um fórum para mulheres sobreviventes sobre autonomia e maternidade, Min-jun participando de atividades comunitárias. A história foi sendo reescrita não por manchetes, mas por um livro de pequenas ações. Anos depois, em uma manhã quente de Miami, com o mar estendendo-se como promessa ao horizonte, Alana observou Helena correr de tênis no gramado do condomínio, rindo. Yeon-soo trouxe 2 canecas de café e entregou uma a ela com um sorriso tímido. Havia rugas de preocupação ao redor dos olhos dele, marcas de noites insônias que se converteram em hábitos de guarda responsável. Eles conversavam pouco. Não era necessário. O silêncio entre eles era confortável, porque era tecido por confiança trabalhada. Você perdoaria depois de tudo? A pergunta que batia na garganta de muitos que conheciam a história talvez não tivesse uma única resposta universal. Para Alana, perdão foi algo que ela não deu em um ato final. Foi uma sucessão de escolhas. Aceitar que o homem ao seu lado podia falhar e que falhas exigem consequências. Aceitar que reparar é trabalho diário. Aceitar, sobretudo, que a maternidade tinha criado novos parâmetros. Perdoar não foi esquecer, foi um novo contrato. No epílogo de uma vida que seguia, a família cresceu com a lentidão de quem cura. Havia dias de palpitações e noites em que o medo cruzava como sombra. Havia consultas, medicações de rotina e grupos de apoio. Havia também risos, instruções sobre como colar band-aids e tardes de praia onde o oceano parecia prometer que algumas dores se atenuavam. Yong-soo, que um dia pensou que poderia justificar segredo com amor, aprendeu que honestidade não é apenas abrir um arquivo, mas viver de forma a não criar prisões para o outro. Ele aceitou responsabilidades legais e sociais, e isso custou-lhe o conforto do anonimato familiar que outrora possuíra. Alana, por sua vez, manteve seu núcleo duro, um senso de agência que a protegia de ser reduzida à vítima ou prêmio. Ela repetia nas terapias e em conversas com amigas que ser mãe não era renúncia do seu poder de escolha. Ajuda a ganhar, sim, e a pedir ajuda era também uma habilidade que aprendeu a valorizar. Ela ensinou a filha a nomear limites, a falar quando algo a incomoda e a compreender que o mundo é complexo, mas que há sempre escolhas. Quando perguntaram em entrevista para um pequeno documentário sobre sobreviventes que se reconstruíram se ela recomendaria perdoar alguém como Yong-soo, Alana sorriu de um modo que misturava tristeza e pragmatismo. Perdoar não é para qualquer pessoa, disse. Requer trabalho, responsabilidade e mudanças reais. Mais que palavras, eu quis provas. E elas vieram, com um preço. Então eu escolhi seguir. Mas eu também poderia ter escolhido ficar e reconstruir sozinha. Ninguém deve se sentir obrigado a perdoar. Yong-soo ouviu isso e chamou a atenção para um detalhe que ensinou muito a ambos. Redenção não é um destino, é um caminho. Às vezes você anda 3 passos e cai 2 para trás. O que importa é continuar caminhando da forma certa. Ele falou isso não para se absolver, mas para reconhecer uma verdade simples. Anos depois, quando Helena pegou uma caneta e rabiscou uma linha que parecia um sol na margem de um bilhete, Alana guardou-o na carteira. Pequenas coisas pareciam agora carregar o peso de milagres cotidianos. A primeira palavra, o primeiro passo sem medo, a manhã em que o som dos passos não caiu em pânico. A vida não virou um conto perfeito, e nem pretendia. Havia fissuras que ainda precisavam ser tratadas, conversas que deveriam ser repetidas, e dias em que ambos dormiam com olhos vigilantes. Mas havia também a sensação de que o futuro era uma página que eles preenchiam com escolhas conscientes. O título que anunciara aquela noite no aeroporto, arrotado pelo mundo como escândalo, soava agora como uma lembrança amarga. Você está grávida? Ótimo. Agora não pode mais escapar. A frase transformou-se em lição. A maternidade não aprisiona, mas responsabiliza. O amor não dá carta branca para controle, e as pessoas que amam podem cometer erros com custos reais. A história de Alana e Yong-soo converteu-se em algo que não era explicável por manchetes rápidas, mas que vivia na rotina, nas rendas de alimentação,
nos boletos pagos, nos relatórios de terapia e nas pequenas celebrações familiares. No fim, a pergunta que ficou para o leitor: você perdoaria depois de tudo? A resposta é pessoal. Cada vida tem seus limites e seu mapa de rendição. A história deles mostrou que o perdão, quando existe, vem acompanhado de justiça, responsabilidade e escolhas diárias. E que proteger não é controlar, é respeitar e colaborar. Se esta história mexeu com você, deixe um comentário contando: você perdoaria? E se quiser mais narrativas como esta, inscreva-se para acompanhar.